Bom dia a todas, todos e todes, colegas vereadores, as pessoas que me assistem aqui na Galeria da Democracia, os que nos acompanham pela TV Câmara, imprensa aqui presente. Os requerimentos hoje, quase na sua totalidade, se tratam de requerimentos ligados à luta pela literatura, o direito à leitura e a difusão da literatura na cidade do Recife. O primeiro requerimento que eu discuto aqui, o 7576, é um requerimento que a gente pede a retomada e a execução do Prêmio Cidade do Recife. A cidade do Recife já teve um dos prêmios literários mais conceituados do Brasil, que encampava a categoria poesia, crônica, conto e romance, sendo que a prosa, conto e romance era uma categoria única. Esse prêmio iniciou apenas para aqueles que moravam em Pernambuco, que tinham residência fixa em Pernambuco, depois passou a ser um prêmio nacional. Infelizmente, a cidade do Recife hoje não conta mais com sua premiação. Cidades feitas da cidade de São Paulo têm sua premiação, Curitiba tem, Rio de Janeiro tem, Santa Catarina tem, Belo Horizonte tem um prêmio extremamente longevo, mas, infelizmente, deixou de ter continuidade o Prêmio de Literatura da cidade do Recife. E isso é absolutamente importante para a difusão da literatura que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Todas as grandes cidades que tratam de cultura, e Recife é um polo de cultura, todas essas cidades têm sua premiação própria. E a gente precisa ter essa premiação com regularidade. A gente precisa voltar a ter este prêmio para contribuir com a cadeia produtiva do livro. Eu vou pegar água aqui, por favor. Não tem como se pensar uma cidade que traz o cânone literário, porque o cânone literário brasileiro é pernambucano. De onde é João Cabral de Melo Neto? De onde é Manuel Bandeira? De onde é Clarice Lispector? Ela é ucraniana, mas ela veio morar, pequenininha, em Recife. O cânone literário brasileiro, aquilo que nós estudamos como a melhor literatura no Brasil, parte grandiosa é de Pernambuco. Então, não podemos pensar uma cidade feita nossa sem sua premiação literária. Então, aqui eu peço encarecidamente e tenho confiança na sensibilidade do prefeito do Recife, que tem uma relação muito próxima com Ariano Suassuna, que é paraibano, mas fez de Pernambuco sua casa. Ele mesmo dizia que era Pará pernambucano. Que a gente possa, ainda este ano, lançar um edital para termos nossa premiação de volta, porque em toda esquina desta cidade tem um poeta. Para vocês terem uma ideia, eu posso citar aqui pelo menos 5 escritores pernambucanos premiados com Jabuti. Raimundo Carreiro, Sidney Rocha, Micheline Verunski, Cida Pedrosa. Isso não é pouco, se você pensar
que nós estamos falando da maior premiação literária do Brasil. Se nós colocarmos outras premiações literárias, é uma multidão de nossos escritores que já venceram. Então, eu tenho muita certeza de que a Prefeitura do Recife vai investir novamente na nossa premiação. O requerimento 7578, a gente está aqui requerendo que seja criado um programa de difusão e formação da literatura de cordel na rede pública de ensino do Recife. Senhoras e senhores, quem é pai aqui, ou mãe, sabe o quanto é bom ler livros infantis que trazem métrica e rima, e o quanto nossas crias se elevam pelo som e pelos conteúdos, e o quanto isso é formador de novos leitores. Nas redes públicas do nosso município, nós temos os primeiros anos de formação. Se nós queremos formar bons leitores e ter bons leitores adultos, o cordel é uma grande ferramenta. E Recife é detentora de algumas das maiores cordelistas infantis do Brasil. Vou citar só 3 aqui. Mariane Bijo, cantora, escritora infanto-juvenil, cordelista infanto-juvenil. Suzana Moraes, escritora infanto-juvenil, cordelista infanto-juvenil, também faz cordel de adulto e para adolescente. Érica Montenegro, essa da Rede Municipal do Recife. Grande escritora infanto-juvenil e também cordelista infanto-juvenil. Então, a gente tem que, de forma pedagógica, levar o cordel para as nossas redes. Porque só assim a gente pode pensar em formação de massa crítica e formação de leitores. O requerimento 7579 pede que seja realizado novamente, porque já foi realizado em Recife, o Festival de Cantadores. E a gente aqui inclui uma coisa nova, que é o Festival de Mesa de Glosas. Algumas pessoas pensam que só tem cantadores no interior. Gente, a praça que mais compra, que mais recebe os nossos cantadores se chama São Paulo. Os cantadores de Pernambuco vivem numa ponte aérea para São Paulo para se apresentarem. Muitos dos cantadores que não nasceram aqui moram em Recife e saem para se apresentarem e fazerem cantoria de viola em todo canto, menos em Recife. Se você pega, por exemplo, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa, 2 das maiores duplas que nós temos no Brasil hoje, de cantadores. Uma coisa, inclusive, muito interessante, o Edmilson é doutor em literatura popular. Esses 2 fazem um programa no YouTube, recebendo, entrevistando pessoas. Eles cantam muito mais fora de Pernambuco hoje do que em Pernambuco. Então, não é só o município do Recife que precisa se dedicar a ter um festival de cantadores. O governo do estado de Pernambuco tem que retomar o Festival Pernambucano de Cantadores, que a injustiça seja feita. O governador Jarbas Vasconcelos, nos anos que foi governador, manteve este festival, inclusive com a final em frente ao Palácio do Campo das Princesas, com toda uma estrutura montada para dizer: a viola e a poesia popular são importantes para este Estado-nação Pernambuco, tanto que a final do festival acontece na frente do palácio onde o governador despacha.
Então, a gente precisa, de verdade, voltar a ter o Festival de Cantadores de Viola da cidade do Recife e criar o Festival de Mesa de Glosas. O meu requerimento 7580 é o que a gente chama de circuito dos mercados, com a promoção de saraus poéticos, mesas de glosas, ações musicais, fortalecendo o trabalho de escritores, poetas, declamadores, cantores, músicos, repentistas e contadores de causas. Gente, eu sou um artista da palavra. Eu, hoje, basicamente, vou usar a palavra que cantador diz, faço a feira fora de Pernambuco. Eu sou chamada para os festivais fora de Pernambuco, para as feiras fora de Pernambuco, para a Semana de Arte e de Literatura fora de Pernambuco. Porque outro dia eu estive conversando com Luna Vitrolira sobre isso, uma grande poeta. É como se a arte da palavra em Pernambuco, na cidade do Recife, tivesse ficado à margem como se não fosse uma arte. Você tem os grandes festivais de música, joia. Tem os festivais de teatro, joia, maravilha. A gente está parabenizando tudo isso. Tem os festivais de dança, maravilha. Tem o festival de ópera, ótimo. A gente precisa ter espaço para a literatura em Recife e em Pernambuco. Os mercados que eu coloco aqui, senhoras e senhores, eu coordenei um programa chamado Recitata, na verdade, um projeto que era dentro do Festival Recifense de Literatura, que era um concurso de resta dentro dos mercados. Os mercados sempre foram lugares de cantadores. Ascenso Ferreira frequentava o mercado de São José como se sua casa fosse. Por anos, eu ia no mercado de São José comprar folheto, e se eu chegasse ali na hora do almoço, sempre tinha uma dupla de cantador cantando. Isso acabou. Mas acabou porque falta fomento. Se você não tiver fomento, nós não perdemos cientistas para o mundo, nós vamos perdendo nossos escritores para outras plagas. Porque se você mora num lugar onde não tem efervescência cultural para a tua arte, tu fazes o quê? Tu vais embora. Então, vê, como eu disse, os meus amigos cantadores hoje só botam comida na mesa de casa porque fazem a praça de tudo quanto é lugar, menos Pernambuco. Eu queria agora falar do requerimento 7581, que é o quê? A gente propõe um programa de oficinas de literatura de cordel e de repente para os alunos da rede pública. Gente, da mesma forma que os mestres de terreiro, que os mestres de caboclinho, que os mestres de maracatu formam novas pessoas, nós temos que ter novos poetas, novos cantadores. E acho que a escola é um lugar que pode, de verdade, receber isso. O requerimento 7582 de 25, a gente fala aqui de uma coisa que eu sei que já está pronta, mas que precisa vir para essa casa, que é o Plano Municipal do Livro e da Leitura. Nós nos reunimos em várias ocasiões nesta cidade, tem um plano do livro construído, só precisa a Prefeitura do Recife mandar o plano para essa casa. E por quê? Porque se você não tem um plano, não tem orçamento. Se não tem orçamento, não tem ação. Então, a gente tem que ter um plano municipal do livro e da leitura, votado por lei, para que no nosso orçamento municipal tenha garantido lá recursos para essa política.
O requerimento 7583 foi esse que Felipe pediu. O 7583, a gente fala aqui de cordelistas nas programações dos ciclos festivos da cidade. Ora, gente, Natal, São João e Carnaval. Todas as manifestações culturais fazem parte dos ciclos festivos, menos a literatura. E tem um monte de gente que faz, inclusive, performances ligadas ao carnaval. Não justifica, por exemplo, no São João não ter cordelista recitando entre uma banda e outra. Não justifica no São João, por exemplo, você não abrir com uma dupla de violeiro fazendo meia hora antes de entrar a banda. E isso faz parte da cultura junina. Então, a gente precisa garantir que a literatura seja vista como arte. Esta é a arte da palavra. E a gente precisa garantir ela nas nossas programações e nos nossos ciclos. O 7584, a gente propõe que seja criada uma linha de investimento específica para a edição, produção e publicação de folheto de literatura de cordel, de modo a contemplar a mão de obra com a atuação nessa área. Gente, a Prefeitura do Recife já teve momentos de editar 40 livros ano. Fazia coletâneas de poemas, coletâneas de contos, coletâneas de crônicas, além de publicar os livros do seu concurso, fazia caixas de cordel por autoria. A Prefeitura do Recife precisa voltar a ter uma editora para a literatura. O requerimento 7585/25, a gente pede aqui uma coisa que a gente, inclusive, no governo geral do Júlio, conseguiu, que foi fazer o restauro da Praça do Sebo do Recife. Quem não conhece, fica ali por trás da Guararapes. Foi lá que eu lancei meu primeiro livro aos 18 anos de idade. É um lugar que precisa de fomento. Pronto, está aí um lugar onde cabe recital de cordel, onde cabe recital de poesia urbana. Eu mesmo já recitei muito naquele lugar. Então, a gente precisa promover a Praça do Sebo. A gente precisa, naquela história do concurso literário, acrescentar uma linha, que é a do cordel, que nunca teve. Como eu disse, tinha crônica, romance, conto, poesia, mas não tinha de cordel. Ao fazer o concurso da cidade do Recife de literatura, tem que ter uma linha para o cordel. A gente, no 7587, a gente propõe a criação de um selo de reconhecimento das bibliotecas comunitárias, como forma de valorização institucional e estímulo à continuidade de suas ações culturais, educativas e sociais. Na década de 90, gente, e nos anos 2000, as bibliotecas comunitárias viveram total efervescência. O que é que elas precisam ter? Elas precisam ter bolsas de mediadores de leitura. E as universidades topam ser aquelas que recebem os mediadores. São as bibliotecas comunitárias que mantêm efervescente a literatura dentro da comunidade. Senhoras e senhores, o 7588... Vereadora, esse foi pedido vistas pelo vereador Gilson Machado Filho, então ele não está em discussão. Ok. O 7589 foi o que não. O 7589... O outro que foi pedido vista pelo vereador Felipe Alecrim foi o 7592. Ok, obrigada, viu, presidente? Nada. O 7589, a gente
indica que os clubes de leituras sejam criados nas escolas. Quem acompanha a cena literária do Brasil e do mundo sabe que hoje o que mais faz circular é a ação da sociedade civil, que se junta para ler. Eu mesmo, como artista da palavra, participo no Brasil todo de vários clubes de leitura que escolhem livros meus para ler. Por exemplo, hoje, nesse prezado instante, um dos SESC São Paulo está estudando o meu livro Solo para Vialejo num clube de leitura. Aqui, eu posso citar em Recife um famosíssimo, Floriterárias. Faz um trabalho de leitura lindo. Só são mulheres, elas leem autores diversos. Mas são mulheres que se reúnem para ler. Tem o Leia Mulheres, que esse já é o contrário. Participam homens e mulheres, mas só leem literatura de mulheres. Então, a gente tem uma expertise na nossa cidade de grandes clubes de leitura. Fomentar clube de leitura nas escolas é uma grande forma de nós podermos fazer a literatura circular. O 7590, senhoras e senhores, aqui a gente pede uma coisa, na verdade a gente refaz um pedido que já foi feito na legislatura passada. É a criação de uma livraria do escritor pernambucano. Vejam, senhores que não conhecem essa história, como é que acontece. Você levar o seu livro para vender numa livraria, se você não for uma escritora que tenha publicação na Companhia das Letras, feito eu, que pedem direto e a companhia manda. Inclusive, a Companhia das Letras agora tem a sua distribuidora para o Nordeste aqui, no Cabo de Santo Agostinho. Se você for um autor que bancou seu livro com seu próprio recurso, como eu fiz por uma vida inteira, os meus 8 primeiros livros, eu pegava o dinheiro, eu pagava e sempre vendi mão a mão. Ainda continuo vendendo mão a mão, porque eu gosto de vender livro. Mas eu vendia mão a mão, eu não tinha uma editora. E eu lembro como se fosse hoje. Um livro meu que ficou finalista no Oceanos. Fui levar para a Livraria Cultura e recebi a seguinte resposta: não tem espaço na gôndola. Então, eu estou querendo dizer para vocês que, se você não tiver uma livraria do escritor pernambucano que possa receber essa produção pernambucana, o que é que acontece? Sempre os autores vão ficar com seus livros na mão. Aí chega um turista, chega um vereador, chega alguém que quer dar um presente, e quer dar um presente de um livro de autoria de alguém de Pernambuco, não sabe onde encontrar. Porque nas livrarias só estarão os escritores de grandes editoras. Depois de ralar anos, hoje eu tenho 2 grandes editoras, aos 62 anos, depois de ralar. Mas não é o caso do escritor jovem, não é. Hoje eu edito pela CEP, então tem 4 ou 5 livrarias da CEP espalhadas no estado de Pernambuco, e edito pela Companhia das Letras, que manda para todas as livrarias do Brasil. Mas não é o caso do escritor comum. A gente precisa ter uma livraria do escritor pernambucano, e nós já tivemos uma livraria do escritor do Nordeste, Hebe sabe disso, que funcionava. Tarcísio Pereira, quando fechou a Livro 7, foi ele que coordenava esta livraria, e era um convênio com o governo do estado de Pernambuco, e essa livraria funcionava dentro da Casa Manuel Bandeira. Era uma livraria do escritor do Nordeste, dentro da casa de Manuel Bandeira. Hoje nós não temos. Se você quiser um livro de um autor independente de Pernambuco, ou você encontra ele num bar vendendo,
ou pela rua, ou você é amigo dele e você não terá acesso. Alguns mais sabidos usam a internet para vender, mas nem todo mundo é apto a esse. Eu ouço agora o vereador Eduardo Moura. Eu agradeço a parte, eu não ia nem fazer uma parte, vereador, eu ia deixar para justificar meu voto, porque todos os seus requerimentos, para mim, são muito bons. Primeiro, deixa eu parabenizar a senhora é sempre uma defensora da cultura aqui, principalmente da cultura nossa. Só que quando a senhora falou essa história da livraria, eu fiquei pensando aqui, será que não dá para fazer uma lei para que as livrarias aqui no Recife tenham um espaço destinado a escritores pernambucanos? Será que não dá para a gente pensar nisso? Porque se a senhora botar um projeto desse, tenha meu voto sim na hora. Porque, de fato, o que a senhora está falando é mais profundo, talvez, do que eu consigo entender, mas o que é que eu vejo? Enquanto você tem algumas coisas que são muito menos produtivas intelectualmente sendo difundidas com a maior facilidade do mundo aqui, você tem coisas que são estritamente nossas, que não estão tendo espaço. A senhora falou de cordel, falou de poesia, falou de nomes da literatura, que realmente eu estava ali prestando atenção no que a senhora estava falando. Isso é de uma grandeza tão grande que a gente tem, mas de uma pequenez tão grande que a gente trata hoje, que é tratar o artista, como a senhora está falando, como uma coisa que não tem valor nenhum. Automaticamente fazendo isso, a gente está pegando a nossa história, a nossa cultura e tirando o valor dela. E às vezes eu vejo recifenses, pernambucanos, cobrando que a cultura de Recife, de Pernambuco, seja respeitada fora. Assim, eu tô me incluindo nesse defeito, tá? Mas será que a gente está respeitando a nossa cultura aqui? Né? E isso, pois é, será que a gente está respeitando a nossa cultura aqui? Por exemplo, quando eu vou aí, assim, às vezes eu digo, não vou votar sim para um voto de título de recifense para ninguém que fez pelo Recife. Beleza, eu penso assim, mas será que eu estou pensando da maneira correta também para valorizar essas pessoas que a senhora está citando? Porque eu já me deparei no Mercado da Boa Vista com um cara vendendo um livro, e eu aqui, eu sempre sou muito verdadeiro, né? Eu não comprei esse livro, inclusive, mas a senhora me fez refletir ali, será que aquele não é um cara que tem um talento, que é um escritor, que tem cultura, e que está tendo que passar ali de mesa em mesa no mercado porque não tem o respeito que deveria ter? Então, assim, parabéns pelos requerimentos, de verdade. Acho sim que shows deveriam ter espaço para os escritores, para os poetas recifenses e pernambucanos. A nossa orla deveria ter shows de cordel, da nossa cultura em cada... Como é em Fortaleza, né, que tem os quiosques lá, tem esse negócio. A senhora está corretíssima nisso. E eu não sei, eu sou novo na casa, não sei se já existe um projeto desse aqui, mas se não existir, eu acho que é muito justo a senhora botar um projeto desse, garantindo em livrarias situadas no Recife, uma prateleira exclusiva para escritores e poetas pernambucanos. Acho que vale a ideia. Eu agradeço e acolho toda a sua intervenção. Eu tenho a impressão que tem uma lei, vereador. Se não tiver, e o senhor me permitir acolher a sua ideia, eu farei. Eu farei. Eu queria dizer para você que, se fosse há 20 anos atrás, um desses escritores que estaria vendendo o livro para ti poderia ser eu. Porque eu vendi meus livros assim. Meu primeiro, meu segundo, porque assim, eu tenho uma paixão pela difusão da literatura. Tem escritores que se sentem, até amigos, que se sentem no lugar só sacrossanto, eu escrevo. Eu não posso me expor vendendo. Quem quiser que venha comprar meu livro. Você está entendendo? Eu não. Eu escrevo para ser entendida. Eu escrevo para ser lida. Eu quero que ela chegue na ponta. Eu estou vereadora. Eu sou poeta. Eu estou vereadora por um período. O que eu sou mesmo é poeta. Todos os cantos que eu vou, eu viajo Pernambuco inteiro divulgando minha produção literária. Eu levo meus livrinhos e vendo. E faço negócio igual a turma de cordel sabe fazer. Chega um estudante muito pobre e faz, eu não tenho dinheiro, leve. Aí chega o outro e diz, eu só tenho 30, leve. Porque o meu interesse é que minha obra flua.
Mas isso que eu estou lhe dizendo, você está corretíssimo com relação às livrarias. Elas são poucas hoje, mas precisa realmente garantir um estante para a literatura pernambucana. Acho que, de verdade, a gente precisa ter esse lugar público, porque quem quiser, assim, quer dar um presente, quer comprar um livro, sabe onde vai estar a literatura pernambucana e do Nordeste. Porque, quando eu digo do Nordeste, porque quantos desses autores são autores daqui, mas nasceram em outros lugares? Por exemplo, Sidney Rocha, ele é do Juazeiro do Norte. Ronaldo Corrêa de Brito, ele é do Crato. Adriano Suassuna é da Paraíba, mas todos são escritores nossos. Então, assim, eu estou, inclusive, arrepiadinha aqui, porque todas as vezes que eu venho falar dessa temática, é como se eu estivesse falando da minha própria vida, da minha própria existência. Eu não tenho outra existência que não seja a existência da palavra. Todos esses requerimentos que estão aqui foram discutidos na minha campanha, em várias reuniões. E vocês vão me ver subindo essa tribuna nos próximos meses, trazendo o resultado dessas conversas. Eu não podia ter escutado, ter acolhido essas ideias e não trazê-las em forma de requerimento. Então, a gente aqui pede uma coisa bem específicazinha. O 92, o Felipe Alecrim pediu vistas. E aqui eu acho que eu trago que, isso aqui eu já falei, o 7745 é o seguinte: a gente pede que é uma coisa, que é uma discussão ampla no Brasil todo. Isso não é uma questão de Recife. O que é que acontece no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, no Brasil? Você tem a biblioteca da escola e você coloca para tomar conta da escola o que chamamos de professor reabilitado. É aquele professor que, por algum motivo, não está podendo mais dar aula, porque perdeu a voz, porque tem algum problema, e aí ele é colocado na biblioteca. Quando o professor que é colocado na biblioteca tem alguma afinidade com a leitura e a literatura, dá certíssimo. Eu frequento 3 escolas aqui, que eu vou pelo menos 2 vezes por ano, que são essas escolas que têm na biblioteca, uma grande maioria, professores de língua portuguesa ou de literatura, que têm paixão por isso. Mas quando você bota um reabilitado que não tem nenhuma relação com a literatura, aquela biblioteca é uma biblioteca morta. Eles ficam zangados se um menino fala alto na biblioteca. E biblioteca é lugar para se falar, para se escutar, para se conversar. Então, o que eu queria aqui pedir nesse requerimento era que a Secretaria de Educação fizesse a formação daqueles que estão dentro das bibliotecas municipais, porque, senão, ao invés de agregar a juventude e as crianças para a leitura, afastam. Muito obrigada pela paciência, senhoras e senhores.